pró-reitores de planejamento e de administração das instituições federais de ensino superior, FORPLAD, da Andifes, em 2018, realizado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O fórum tem caráter permanente e reúne os pró-reitores de planejamento, administração e ocupantes de cargos equivalentes dessas instituições e tem como objetivos principais estudar e propor soluções para os problemas relacionados com as áreas de planejamento e administração das IFES, promover o intercâmbio entre as IFES de temas de interesse do fórum, consolidar e divulgar documentos juntos às IFES e assegurar os dirigentes das IFES e encaminhar propostas aprovadas pelo plenário à Andifes. Neste momento, fará uma apresentação o coral da UFRJ. Passo a palavra para o senhor Obadias Rocha, regente do coral. Mais de 30 anos depois, ainda constatamos a atualidade desta canção. O arranjo dessa música é de Márcio Medeiros.
Distraído
Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação do Coral da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós pertencemos à Pró-Reitoria de Extensão e gostaríamos desde já agradecer pelo convite e vamos ouvir essa próxima canção, que é Happy Day, na voz do nosso solista Pedro Henrique. Obrigado. Happy day.
Agradecemos a brilhante apresentação do Coral da Rural. Convidamos neste momento para compor a mesa diretora e ocuparem seus lugares o senhor Tiago José Galvão das Neves, coordenador nacional do FORPLAD. Professor Ricardo Luiz Louro Berbara, magnífico reitor da UFRJ. Professor Roberto de Souza Rodrigues, pró-reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional da UFRJ. Senhor Reginaldo Antunes Santos, pró-reitor de Administração e Finanças da UFRJ. E senhora Inessa Salomão, coordenadora de Administração do FORPLAD. Registramos a presença e agradecemos aos professores Alexandre Porto Salmi, do Instituto de Agronomia, Azarias Machado de Andrade, do Instituto de Floresta, Maria Mercedes Teixeira da Rosa, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Fábio Scott e Felipe Delorme Azevedo, do Instituto de Veterinária, pela importante colaboração que abrilhantou e enriqueceu este fórum, bem como agradecemos às autoridades presentes. Professor César Augusto da Rocha, pró-reitor de Assuntos Estudantis, professor Gilson Santana, diretor do Instituto de Tecnologia, senhor José Antônio Pimenta, chefe de gabinete da reitoria, professora Miriane Moreira, diretora do Instituto de Veterinária, professor Paulo Cosme, diretor do Instituto Multidisciplinar, senhor Duclério José do Vale, chefe de auditoria interna, e senhor Geraldo Pinheiro, diretor de campus do IEM. Agradecemos também aos patrocinadores Fortline, Corecon do Rio de Janeiro, Fapur, Chocolate Auracária, Chocolateria, Sabor e Prazer, Restaurante Sabor Antigo, Seropec e Farma Rio. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional brasileiro.
Para dar início aos trabalhos, passo a palavra para a senhora Inessa Salomão para suas considerações. Alô. Bom, boa tarde a todos. Em nome do professor Berbara, eu cumprimento a mesa e todos os colegas presentes. Agradeço imensamente à Rural, em nome do Roberto, aqui do meu lado, Roberto Rodrigues, que nos convidou para a sua casa para estarmos abrindo esse fórum. É muito importante a nossa presença aqui, ver pessoas de todas as instituições do Brasil como um todo, de todas as regiões, para um fórum que eu acho que tem bastante significado, que tem a sua programação feita com tanta especificidade e carinho. Eu acho que a abertura desse fórum, ela representa um momento de reflexão para todos nós, para os próximos momentos, aí, os próximos anos que nós teremos pela frente. As próximas mesas de amanhã, eu acho que refletem bastante isso e a nossa preocupação com o equilíbrio das nossas instituições. Eu falo em nome, então, da Coordenação Regional Sudeste. Agradeço imensamente a oportunidade de estar me referindo a todos vocês e agradeço a presença de todos e recebo todos bem aqui, né? Como somos colegas do Rio de Janeiro, nós também do Cefet Rio somos primos aqui da Rural, que somos vizinhos. Então, desejo boas-vindas e bons trabalhos para todos nós. Passo a palavra para o professor Roberto Rodrigues para suas considerações. Boa tarde, cumprimentar a mesa, magnífico reitor, coordenador da Nacional, coordenadora da Regional, pró-reitor financeiro da Rural. Boa tarde a todos. Primeiro, falar da minha satisfação em receber todos aqui e da minha atenção e muito intenso esse processo. Falar da importância do Forplad e aí da nossa participação no Forplad, eu quero agradecer tanto ao Valdomiro quanto à Nídia, que me mostraram a importância da gente, como instituição, estar trabalhando junto dentro do Forplad. Então, Valdomiro e Nídia, muito obrigado. Tá? E colocar aqui para vocês do momento difícil que vivemos, mas da minha equipe não aceitar logo de início esse processo de receber o Forplad aqui no Rio de Janeiro e na Rural. E assim que a gente colocou para a equipe, um ponto unânime de toda a equipe, inclusive do reitor, foi: o primeiro dia tem que ser aqui. O primeiro dia a gente tem que trazer aqui, independente de qualquer coisa. E, a partir desse ponto, claro, numa conversa com o Fábio, não sei onde o Fábio está, acho que, se eu não me engano, no Forplad de Santa Catarina, eu falei, vamos, Fábio, vamos embora. E aí a gente começou a lançar a ideia e aceitamos e pegamos o desafio com esse ponto, de trazer aqui, passar aqui o primeiro dia. E, a partir desse ponto inicial, é que a gente pensou na logística. Vimos todo ao redor aqui. Aqui tem uma infraestrutura, mas não tem uma infraestrutura suficiente, por isso que a gente colocou na Orla do Rio, que tem uma infraestrutura melhor, e resolvemos trazer vocês para cá. E aí fez esse translado um pouco distante, peço a compreensão de todos, mas necessário para mostrar essa nossa arquitetura e todo esse nosso campus, né? É uma arquitetura neoclássica, antiga, imponente, todos viram aí, bastante bonita, e um campus muito bonito. Nós temos outros campi e somos uma universidade bastante forte na Baixada Fluminense. Essa é uma característica nossa, e nós trabalhamos com a Baixada Fluminense. Somos Brasil, mas também trabalhamos com a Baixada Fluminense. E essa arquitetura logística, ela nos coloca e nos impõe uma beleza muito grande. Eu acredito que todos vocês tenham percebido. Por isso é que a gente se preocupou tanto em trazer vocês, e foi o processo mais tenso para todos nós, trazer e daqui a pouco retornar com todos. E mais ainda, fazer uma logística de pegar no aeroporto e levar para o Recreio. Eu me lembro que na reunião do Forplad,
Em conversa com o Tiago, aliás, em conversa com toda a Nacional, eu coloquei que a gente só faria o translado do Galeão. E aí começou a aparecer várias pessoas colocando Santos Dumont. E aí, como a gente escuta a equipe, a minha equipe ficou, não, dá para a gente fazer, dá para a gente fazer. Falei, então vamos fazer, então vamos pegar também Santos Dumont. E pegamos ontem mais de 60 pessoas em 2 aeroportos e levamos para o Recreio, com toda a dificuldade de trânsito no Rio de Janeiro. E eu acho que a gente conseguiu atender a todos e atendemos hoje mais cedo também. E a gente fez isso com um intuito mesmo, entendendo que o Forplad, que o Fórum, ele é importante para posicionar e marcar a posição das universidades. A gente sabe que a decisão orçamentária para a PILOA de 2019 foi um pouco complexa, a Tânia, que nos perturbou bastante, a Inessa também, na Sudeste, e a gente sabe que ter um posicionamento coletivo nesse momento de ataque às instituições públicas, principalmente as universidades, é importante. É importante a gente continuar com esse alinhamento dentro das IFES. É importante a gente ter nossas ações individuais, mas também ter as nossas ações coletivas. E, para encerrar, eu vou pedir permissão ao Tiago aqui, utilizar um pouco de Vinícius de Moraes, mas um pouco mudado. Me perdoem as feias, mas beleza, orçamento de custeio e orçamento de capital são fundamentais. E com 100% de limite liberado e de financeiro liberado. Sejam bem-vindos todos e aproveitem a nossa instituição e o Rio de Janeiro. Obrigado. Passo a palavra para o senhor Reginaldo Antunes Santos para suas considerações. Boa tarde, senhor presidente do Forplad, senhor Tiago. Boa tarde, senhor magnífico reitor, professor Ricardo Berbara, os demais componentes da mesa e todos os presentes. Vocês vão me desculpar, mas assim, eu tenho uma certa dificuldade para falar em público, mas vou fazer uma forcinha para fazer algumas palavras para vocês. É com muita honra que recebemos em nossa casa o terceiro Forplad de 2018, e é um fórum de grande importância para a melhoria do planejamento e gestão das instituições federais de ensino superior, principalmente um momento em que é difícil de crise no país. Somente unindo nossas forças, podemos ter garra para seguir em frente e buscar sempre melhor qualidade no ensino, pesquisa e extensão. Torço para que os debates desse fórum possam trazer ricas contribuições para a gestão das tão sofridas IFES brasileiras, hoje com grandes dificuldades financeiras mediante aos cortes impostos pela crise que se encontra no Brasil. É gratificante que, mesmo diante de uma gigante montanha, é gratificante ver mesmo, diante de uma gigante montanha a transpor, estamos todos aqui unidos para transpô-la. E é bom lembrar que 1 mais 1 é sempre mais que 2, pois, com essa certeza e por ver diante de mim todos os rostos de busca de caminhos para chegar lá, que acredito que não importa o tamanho da montanha, em algum momento estaremos do lado de lá. Desejo sucesso a todos nesses 3 dias de debate e discussão do fórum. Quero parabenizar também o professor Roberto e sua equipe pela organização desse encontro. E fica aqui o meu abraço de acolhimento em todos vocês e obrigado pela atenção. Passo a palavra para o professor Ricardo Berbara para suas considerações. Boa tarde a todas e todos. Eu me sinto na condição de reitor, de colega, servidor, muito honrado de estar aqui presente, presidindo essa abertura do fórum, terceiro fórum da Forplad.
Tiago e Nessa, a gente sempre considera na Andifes a Forplad como sendo um norteador dos grandes temas e dos grandes debates que vão demandar dos reitores algum tipo de posicionamento. E é sempre muito interessante, muito importante perceber como que o debate chega na Andifes, no pleno da Andifes, organizado por vocês da Nacional. E isso é fundamental. O papel do Forplad não é apenas importante no sentido do diálogo com a sociedade, mas olhando para dentro da nossa articulação, dentro da Andifes, ele é fundamental. Porque quando vem o norte da Forplad, dificilmente o pleno vai conduzir de outra forma que não seja aquele orientado por vocês. Portanto, estrategicamente, o Forplad tem para nós, reitores, um papel fundamental. Por isso que, quando o professor Roberto nos consultou sobre a conveniência de incorporarmos esse evento na universidade, não sei quando foi foi no ano passado, foi pelo Zap, você estava enrolado lá em algum lugar, numa dessas reuniões, me pediu autorização para apresentar o nome da Rural, imediatamente estimulei e aceitei o desafio como representante máximo da instituição, porque nós temos a exata noção da importância desse fórum, temos a exata noção da fundamental qualidade dos debates que serão trazidos ao longo desses dias que vocês estarão reunidos e o impacto que trará as suas conclusões no pleno da Andifes. Por isso, eu parabenizo a organização, a toda a equipe envolvida, um número bastante significativo de pessoas se mobilizou para que esse dia acontecesse da qualidade que está acontecendo. Parabenizo a todos os presentes que se deslocaram dos vários cantos do país para fortalecer o debate no campo das IFES em nossa sociedade. Termino agora, para não me alongar muito, eu vou ter a oportunidade de dialogar um pouco mais com vocês em breve, saudando e dando as boas-vindas, não só ao Rio de Janeiro, mas à Universidade Rural. Espero que vocês tenham feito uma boa viagem e terão aí, na sexta-feira, né? Sexta-feira, um feliz regresso, cheio de ideias e projetos para tocar em cada uma das suas instituições. Muito obrigado, pessoal. Por fim, passo a palavra para o senhor Tiago das Neves para suas considerações. Boa tarde a todos. Professor Ricardo Berbara, é com muita alegria que, em nome do Forplad, a gente agradece ao senhor, à sua equipe, em nome do professor Roberto, da equipe do professor Roberto, ter recebido o Forplad. Se eu pudesse resumir esse terceiro Forplad que se iniciou hoje, né? Iniciou porque pela manhã já tivemos atividade, eu diria que é um Forplad que busca resgatar a defesa da relevância das universidades. A gente vai discutir temas aqui que mostram o quanto nós somos relevantes para a sociedade e o quanto defender isso é tão crucial, principalmente em um momento de transição política como a gente vem vivendo. Somos mais de 1 milhão de estudantes de graduação, mais de 140 mil estudantes de pós-graduação. Nos últimos 5 anos, de 2012 a 2016, nós tivemos um aumento significativo do número de formandos em mestrado, doutorado, 47% a mais de doutores formados nesses últimos 5 anos, um aumento de 47%, e de mestres, 23%. Isso significa muito para a pesquisa do país, isso significa muito para a inovação do país e para a relevância das universidades. Então, é isso que a gente vem defender, falar o quanto nós trabalhamos em prol desse processo de inovação, de busca de conhecimento. 75% da produção científica vem das universidades federais. Então, é um número muito significativo que precisa ser defendido, precisa ser cada vez mais discutido. Então, hoje pela manhã, nós trabalhamos uma pauta de gestão de riscos. Então, nós tivemos uma atividade associada à questão da gestão de riscos. Agora, pela tarde, nós vamos debater a conjuntura econômica após sua palestra institucional.
os impactos para as universidades federais, falar das boas práticas amanhã da UFRJ, né? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós vamos ter aqui a professora falando da agricultura familiar, um projeto familiar. Nós vamos ter um debate também com relação à questão do relatório do Banco Mundial, que fala e seus reflexos para as universidades públicas, um tema fundamental para ser debatido nesse momento. Falado de desafios trazidos pela Emenda Constitucional 95, a gente já está vendo que o nosso orçamento está cada vez mais apertado e a Emenda Constitucional 95 tem um papel fundamental nisso. Além disso, vamos debater também a questão do planejamento de compras, a IN 01/2018 do Ministério do Planejamento, e vamos também ter a presença, como sempre, a gente tem do MEC, né, na figura da CESU, aqui presente para debater a questão do orçamento e da questão de obras nas universidades. Então, são temas relevantes. O senhor que é da área de biotecnologia, de agronomia, né, entende o quanto a pesquisa, quanto a transformação social oriunda da pesquisa e da extensão, puxada, assim, pelas universidades no país, é fundamental, e resgatar essa defesa, essa relevância institucional, a relevância das universidades é fundamental. Então, desde já agradeço a todos e declaro aberto o nosso terceiro FORPLAD de 2018. Neste momento, será desfeita a mesa diretora. Antes de continuar a fala, gostaria de agradecer a chegada de um dos patrocinadores, Os Imóveis, e do senhor Marcelo, representante do Corecon. O magnífico reitor continuará à mesa para ministrar a palestra de abertura, a apresentação institucional. Temos o vídeo já preparado? Eu, antes de iniciar essa conversa com os colegas, eu vou solicitar que passemos um vídeo institucional breve e depois eu faço algumas considerações.
ver, vou dar um pulo no futuro. Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro. Me orientar, vou dar um pulo no futuro. Deixar de ser, vou dar um pulo no futuro. Eu acho que a universidade me trouxe não apenas um conhecimento acadêmico, né? Que a gente entra aqui, não, a gente vai pegar um diploma, a gente vai ter uma carreira e tudo mais. Só que eu acho que, além disso, a universidade ela te traz uma formação como cidadão, como pessoa, como ser humano. E eu acho que eu ampliei muito o meu modo de enxergar o mundo, sabe? De compreender melhor as questões, os problemas que a sociedade tem hoje. Esse segundo vídeo, ele é um vídeo bastante importante para nós, porque resgata a importância da universidade rural como uma universidade, conforme o professor Roberto mencionou, uma universidade de Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é em especial aqui o campus de Seropédica, a região de Seropédica em torno, é um ambiente com um dos piores IDHs do estado do Rio de Janeiro. A Seropédica é o terceiro melhor, de baixo para cima, né? Quer dizer, o terceiro menos ruim IDH do estado. E, sob o ponto de vista de impacto ambiental, é o município que sofre o maior impacto dentre todos os municípios do estado do Rio, devido à extração de areia. Tem muitos areais aqui no nosso entorno, que, se vocês observarem no Google Earth, vocês vão ver a Rural como sendo uma ilha cercada de areais. Com todo o impacto que esses areais causam, não só a questão da segurança, porque existe toda uma questão ligada ao submundo, a milícias, enfim, toda uma série de questões que nos expõem bastante no campo da segurança do nosso entorno, como também, como eu disse, os impactos ambientais que essa extração causa ao nosso ambiente. Portanto, a Universidade Rural, apesar dela ter uma história bastante longa, ela vai fazer agora 108 anos, iniciou-se lá no Rio de Janeiro como Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária. Ela funcionou originalmente em Deodoro, posteriormente foi para Niterói. Ela andou a partir de 37, melhor dizendo, de 1924, ele foi sediado lá na Praia Vermelha, onde hoje tem a Unirio e algumas outras unidades. Desde 1910 até 1948, a universidade, então, funcionou onde é hoje lá a Praia Vermelha, na Urca do Rio de Janeiro. Em 48, pouco antes, época de Getúlio Vargas, houve um grande debate sobre trazer aquela escola, que, na verdade, era a fusão de duas escolas, a Escola Nacional de Agronomia com a Escola Nacional de Veterinária, para compor um campus em um meio rural, que não fosse um centro metropolitano, mas que fosse uma área rural. Nós estamos aqui falando algo que aconteceu há 80 anos, os debates iniciais há 90 anos. Portanto, há algum tempo atrás, começou-se a se pensar aí, em especial na segunda fase do governo Vargas, a vinda da universidade para onde nós estamos agora, no município de Seropédica. Se hoje o professor Roberto mencionou que é um lugar longe, que é difícil acesso, vocês imaginem isso há 70, 80 anos atrás. Portanto, quando a universidade foi construída, esse pavilhão foi construído com seus blocos acadêmicos, Getúlio teve que construir também residências, porque isso aqui era um meio rural, realmente, era um pântano, era uma baixada, que não havia nenhuma infraestrutura urbana para dar apoio a essa universidade. Portanto, quando ela foi construída no fim da década de 40, esse campus, Getúlio construiu os alojamentos, que hoje abrigam perto de 2.500 estudantes, e construiu 400 próprios nacionais residenciais, 400 casas, que abrigaram, então, os servidores técnicos e docentes que foram os desbravadores daquelas primeiras décadas de implantação da nossa universidade. Sob o ponto de vista do perfil
dos nossos alunos e servidores daquele período de implantação, é claro que é totalmente distinto aquele perfil do que nós somos hoje. Eu me lembro que quando eu entrei aqui, eu sou da casa, sou formado em agronomia, entrei aqui em 1980, como estudante, e eu me lembro que havia a lei do boi. Não sei se vocês são da área, aqui quem é da área sabe o que era a lei do boi. Eram as cotas invertidas. Aqui havia um sistema de cotas onde aqueles filhos de fazendeiros tinham uma certa cota para ocupar as vagas da universidade. E eu me lembro que aquilo foi o primeiro choque que eu senti enquanto estudante. Mas por que os filhos dos fazendeiros têm esse privilégio, digamos assim? Eu não conseguia entender a lógica daquilo, fui entender quando eu entrei aqui, comecei a pensar a universidade como um centro de reprodução de um saber, de um conhecimento muito deslocado daquele oriundo dos setores sociais mais humildes. A universidade pública era uma universidade das elites e que servia às elites de então. É claro que a conjuntura mudou muito, nós acompanhamos o que existe hoje em termos de políticas sociais inclusivas em nosso país, em especial o que foi o processo de expansão do Reúne. Hoje, o perfil de nossa universidade, se na época em que eu entrei era uma universidade nitidamente das elites, branca e masculina, hoje exatamente esse perfil é inverso. Nós temos 60% dos nossos alunos são pretos e pardos, 55% feminino, e 80%, um pouco mais, 80% dos nossos alunos têm origem em famílias com renda de até 1,5 salário mínimo per capita. Vocês não estão falando aqui de algo entre 80% e 85% dos nossos alunos virem de famílias com uma renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo. O que isso significa? Significa que nós somos uma universidade da Baixada e expressamos a diversidade que existe na Baixada Fluminense, de gênero, de cor e de renda. Isso pode ser visto muito como um problema. Alguns saudosistas podem dizer, bom, eu preferia dar aula para filhos de fazendeiro. Mas eu e o conjunto dos servidores de nossa universidade, dos estudantes, já amadurecemos ao longo desses muitos anos de debates, desde o Reúne, na verdade, quando nós optamos mergulhar de cabeça nesse projeto do governo, nós detectamos a oportunidade de nós nos enriquecermos com essa imersão daqueles estratos sociais que estavam e que estão desenvolvendo valores culturais tão fundamentais para a nossa cidadania, como são esses vinculados à Baixada e à Zona Oeste, nossa metrópole carioca. Hoje nós temos 56 cursos de graduação, somos 46 cursos de pós-graduação, entre mestrado e doutorado. Somos 820 grupos de pesquisa para 1.220 professores. Então, vocês percebam que, praticamente, cada um docente é líder de um grupo de pesquisa. Nós temos 850 grupos. E, quando nós avaliamos quais são esses grupos de pesquisa, nós nos impressionamos positivamente na medida em que percebemos que a Universidade Rural, que tem uma tradição rural tão sólida, no campo da agronomia, da floresta, da veterinária, da zootecnia, da produção animal, vegetal, ela é hoje diversa. E essa diversidade expõe, como mais uma vez disse o professor Roberto, o tipo de projetos que nós desenvolvemos, que tipo de diálogo nós desenvolvemos com o nosso país, com o nosso entorno. As perguntas podem ser as mesmas. A origem da miséria, da pobreza, da desigualdade, da misoginia, dos desequilíbrios ambientais, da geração de tecnologias de extensão social,
de inovação, as perguntas que cada um de nós fazemos em nossas universidades podem ser as mesmas, mas a nossa perspectiva é a perspectiva de Baixada Fluminense. Com certeza, as respostas que nós vamos encontrar às questões levantadas serão distintas. Quando nós pensamos em, por exemplo, na minha área, agronomia, a primeira ação que nós desenvolvemos foi formar um fórum com dezenas de cooperativas que atuam no campo da agricultura familiar e agricultura orgânica no nosso entorno. Construímos um fórum de 13 secretarias de agricultura de municípios da Baixada Fluminense e começamos a desenvolver inúmeros projetos de organização dessas cooperativas para que conseguissem ofertar dentro do PAA, que vocês vão discutir. Fico muito feliz de perceber que vocês vão ter uma discussão do plano de abastecimento de alimentos, amanhã, se não me engano, com a professora Nídia, e vocês vão perceber qual foi a grande dificuldade que nós encontramos quando começamos a atuar junto à agricultura familiar. Não estamos ali trabalhando com as grandes monoculturas de soja, estamos também. Inúmeros professores atuam em parceria com diversas cooperativas de cana, de café, de soja, etc. Mas, institucionalmente, nós estamos muito focados em desenvolver a qualidade da agricultura familiar em nosso país e alavancar essa articulação através do PA. A professora Nídia vai dar os detalhes desse programa, mas foi um programa muito interessante. Nós estamos concluindo agora 1 ano e meio de mandato, e quando nós decidimos investir, nós praticamente quintuplicamos os valores aplicados nesse programa, percebemos que havia uma desorganização muito grande, inclusive no plano das prefeituras. Então, foi uma ação política muito forte que a instituição fez com o conjunto dos prefeitos para darem, nas suas unidades municipais, a devida prioridade a essa questão, a agricultura familiar. Por que eu estou colocando essa questão? Para servir como exemplo de um desses projetos, daqueles 820 grupos de pesquisa, um desses projetos que está vinculando a universidade à realidade do nosso entorno. Nós somos 20 mil estudantes, conforme foi apresentado aqui, com um perfil muito dependente das políticas vinculadas ao penais. Quando houve o corte do ano passado, dos 40% de investimento e mais o contingenciamento que todos sofremos, nós avaliamos que aquilo era muito sério, mas que se houvesse um corte similar no penais, a Universidade Rural ia perder do dia para a noite perto de 40% dos seus estudantes. Tranquilamente, assim, de um dia para o outro. Porque, apesar de ser uma universidade das mais gratuitas, porque nós temos alojamento gratuito, o restaurante universitário é praticamente gratuito, nós servimos, para vocês terem uma ideia, perto de 5 mil refeições, pouco menos, 4 mil e poucas refeições por dia, ao longo de 365 dias no ano. Se por 2 dias o bandejão, o nosso restaurante fecha, nós vamos perder 40% dos nossos alunos, por total incapacidade de se manter na instituição. Portanto, nós estávamos muito preocupados que aquele corte nos investimentos fosse replicado também no programa Pinais. Não foi, e espero que o Forplad, e eu tenho certeza, eu participei do debate junto do Pleno do Andifes, junto com a equipe de vocês. Quando foi isso? Foi no mês passado, né, que nós estivemos juntos, e onde vocês, mais uma vez, tomaram a liderança de apresentar a matriz do Pinais, o que foi fundamental, porque existe uma grande distorção dentro dessa matriz, conforme vocês já debateram e arduamente. A universidade, ela tem, além de ser uma universidade de formação superior, nós temos o colégio de apoio ao ensino básico e fundamental, que é o CAIC,
está incorporado no nosso sistema pedagógico, e temos também um colégio técnico da Universidade Rural que atende o ciclo médio, e também com cursos técnicos tecnológicos. Portanto, dentro do guarda-chuva da Universidade Rural, nós recebemos a nossa responsabilidade, desde alunos do ciclo fundamental, passando pelo tecnológico até as pós-graduações. Esse volume de estudantes chega próximo a 28 mil. Portanto, nós estamos falando de uma universidade que atende a um conjunto imenso de estudantes, desde os seus primeiros anos até a sua formação plena no âmbito das pós-graduações. Nós temos outros campos, além de Seropédica, temos o campus de Três Rios, muito focado na engenharia, na formação ambiental, de formação de engenharia ambiental e economia e direito. Temos o campus de Nova Iguaçu, que era exatamente sobre esse vídeo que nós iríamos debater. Um campus fundamental, com cerca de 2.800 estudantes, todos eles, basicamente todos eles, oriundos daquela região. A abertura daquele campus foi para nós fundamental, porque é a primeira universidade que se estabelece como uma estrutura organizacional num contexto de Baixada Fluminense, juntamente com Seropédica. Aquela ação foi fundamental dentro do projeto Reúne para a qualidade da formação de nossos alunos, e temos, finalmente, um campus de Goitacazes, que é mais uma unidade de pesquisa agronômica e não tem muito impacto, senão em termos de apoio, nos cursos de graduação. Eu tenho certeza que essa breve apresentação ela vai causar, espero que cause impacto a cada um dos presentes, na medida em que caracterizará a importância de uma universidade pública nos dias que estamos vivendo. A universidade, nos últimos 15 anos, 12, 15 anos, mudou completamente o seu perfil. De uma universidade excludente, passou a ser uma universidade que expressa, como nenhuma outra instituição pública, a inclusão, as políticas de inclusão social. E o quanto que isso revolucionou o entorno social mais humilde, como é aquele que nos cerca. Portanto, nós estamos muito felizes de recebê-los a todos, na medida em que nós estamos, nessa apresentação, caracterizando a Universidade Rural, que é uma universidade que dialoga com o mundo, mas uma universidade que elabora suas respostas a partir de uma perspectiva socialmente vinculada àqueles que estão historicamente excluídos do acesso ao ensino superior. Portanto, eu termino, Roberto, parabenizando mais uma vez a todos vocês e desejando, Tiago, presidente da Forplad, o maior sucesso possível para esse fórum. Eu gostaria de te perguntar se os colegas conseguiram já vincular o vídeo. Não? Mais 5 minutos? Eu vou fazer aqui uma leitura de alguns dados que o nosso pessoal levantou. De um documento que nós vamos entregar a cada um de vocês sobre a universidade. 56 cursos de graduação, temos 2 cursos de ensino à distância, cerca de 20 mil alunos matriculados, apenas nos níveis de graduação universitária, 1.280 docentes. Nós temos uma agressiva presença no campo da extensão. Nós estamos fortalecendo o Centro de Arte e Cultura, porque vocês sabem, nós construímos um compromisso e formar não apenas os nossos jovens, aqueles que entram
pelos processos de seleção, mas também aquelas comunidades, aquelas crianças que não tiveram acesso a uma educação formal através da cultura. Existe um problema nas universidades de uma forma geral, e a nossa não é muito distante da realidade das outras IFES, que é aquela ligada a variáveis de depressão dos nossos servidores, dos nossos alunos, e da necessidade que nós temos de incorporar a comunidade dentro das nossas rotinas acadêmicas. E isso se dá através da nossa avaliação, através da cultura, desenvolvimento de projetos de arte. Investimos bastante, estamos investindo bastante, então, no Centro de Arte e Cultura, que oferece para a nossa comunidade cerca de 35 cursos de extensão todo ano. Desenvolvemos também no campo da extensão, já há muitos anos, vamos concluir o 25º ano, esse ano, da Fazenda Orgânica, da Fazendinha, que é a maior fazenda orgânica institucional do Brasil. São 45 hectares de área que produz nossos olerícolas, grãos e, principalmente, laticínios, que vão abastecer o nosso restaurante universitário. O que não conseguimos abastecer, a gente adquire via o PAA. Essa fazenda orgânica, ela completa hoje, esse ano, 25 anos. Não fosse as restrições eleitorais, faríamos uma festa esse mês, agora de agosto, que consolida a extensão como sendo um braço importante da nossa instituição. Os cursos à distância oferecem cerca de 1.000 vagas em 14 polos. E esses polos, também uma opção nossa, foi caracterizar, posicionar esses polos naquelas regiões mais carentes do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos em diversas comunidades, como a Rocinha, por exemplo, um polo, e que causa um impacto nos cursos que nós oferecemos, que são administração e turismo, bastante significativo. Temos também um curso de mestrado à distância de matemática. O Colégio Técnico da Universidade Rural as questões referentes à assistência estudantil. Nós temos, como eu disse, 12 prédios que são alojamentos. Naquele então, quando os prédios foram construídos, os alojamentos eram tipicamente masculinos, porque refletia o padrão daqueles estudantes. Hoje, nós somos 60% feminino. Então, vocês vejam que nós temos uma demanda por alojamentos femininos que é extraordinária. Nós temos 1.930 vagas de alojamentos e os restaurantes universitários, que são basicamente o nosso aqui e o de Nova Iguaçu, servindo cerca de 3.600 refeições todos os dias. Dessas refeições, 1.520 são gratuitas e temos um número de bolsistas vinculados ao PENAES que chega a 1.800 bolsas. O programa as variações do perfil de gênero, de raça e de renda, nós vamos enviar para vocês por e-mail, através do arquivo que o professor encaminhará ao longo dos dias que vocês estarão aqui. Gostaria de convidar, então, a equipe para apresentar aquele vídeo, pode ser? Vou dar um pulo no futuro, me orientar, vou dar um pulo no futuro, deixar de... Se eu vim para cá, ia fazer 8 anos, há 55 mais ou menos, eu conheço o lugar onde moro, na Baixada Fluminense,
E quando era criança era bom, não entendia nada, achava que não havia tantos problemas. Estudei aqui, fiz meu primário no Areia Leão, Grupo Escolar Engenheiro Areia Leão, que já completou 50 anos, e eu e meus irmãos fomos os fundadores, praticamente, do Areia Leão, a primeira turma, e eu penso em sair daqui, porque as dificuldades da Baixada são muito grandes, existem coisas que não melhoraram nada de lá para cá, mas tem aquele sentimento de que aqui eu fui criada, aqui eu tirei meu primeiro título e voto há tantos anos, mas os problemas são a Baixada. Acho que ninguém liga para a Baixada, somos esquecidos, mas gosto. Historicamente, a Baixada ela é vista como um espaço violento, como um espaço precário. A gente é colocado à margem da sociedade, vamos dizer assim, mas há poucos projetos voltados. Existem alguns projetos sociais ainda, mas se concentram muito em centros. E a gente vê a Baixada um pouco deixada de lado, até pelas próprias pessoas que moram aqui, se desfazem um pouco da região geográfica mesmo. Vivi minha vida toda na Baixada, minha trajetória, minha vida escolar, tudo aconteceu aqui, mas meus pais não são do Rio de Janeiro. Tanto meu pai quanto a minha mãe são de Pernambuco, são do interior de Pernambuco. É uma cidade que fica mais ou menos uma hora e pouquinho de Recife, da capital. Viveram sempre a vida toda lá, e aí meu pai, com 18, 20 anos mais ou menos, ele veio para o Rio e, enfim, fazer a vida, né? Mais ou menos década lá, sei lá, de 50, 70, 60, né? Nesse período. Eu estudei sempre em colégio público, lá no Nordeste, ali na cidade de Recife. E na minha época, que eu já sou um sexagenário, na minha época era muito mais difícil, quase que impossível um jovem de classe pobre adentrar numa faculdade. Então nosso sonho tinha limite, nós não podíamos ultrapassar. Mas eu sempre sonhei um dia fazer uma faculdade. Acho que todos merecem a oportunidade para continuar suas educações a fim que eles querem. Se alguém quer ir à universidade, acho que ele ou ela merece a oportunidade para ir. E nosso projeto pesquisa sobre as dificuldades para estudantes na Baixada ir à universidade. A nossa família não tem meios financeiros de bancar uma universidade longe por conta da mobilidade, para poder custear a passagem, a permanência na universidade longe não seria possível. Então, a universidade perto da minha casa, além dos auxílios que a universidade proporciona para poder a gente se manter, isso foi fundamental. Eu acho que se não fosse isso, talvez hoje em dia eu não estaria na universidade, eu estaria trabalhando para ajudar a família, e foi de fundamental importância ter uma universidade perto de casa. Pois é, quando eu comecei minha primeira graduação, foi muito difícil para mim, porque era numa universidade particular, eu ganhava bolsa, mas tinha todos os custos de você se manter numa universidade. Então, assim, minha mãe me ajudou muito, porque era passagem, era alimentação, era muita coisa, era muito difícil. E aí, em determinado momento, eu tinha que fazer estágio, tinha que trabalhar. E como eu morava muito longe de lá da universidade, a gente teve que se mudar, sair daqui da Baixada, ficamos 2 anos morando no Rio de Janeiro para ficar mais próximo da gente. Né? Não, 3. Gente, 3 anos. 3 anos, pra gente conseguir viver, né? Não apenas para trabalhar e estudar, mas ter um tempo pra gente também, né? Porque a gente saía daqui muito cedo, tinha que pegar o ônibus 3h30 da manhã para chegar às 7 horas na universidade, e aí daí para trabalho, enfim. Eu tive que arrumar um emprego lá embaixo para poder ir junto com ela, porque ela ir sozinha 3h30 da manhã é muito difícil, né? Aí eu tive que arrumar um trabalho lá embaixo, eu ia pro trabalho e ela ia pra faculdade. Aí eu saí do trabalho às 5 horas, ficava esperando até às 8 lá na Central do Brasil pra gente vir embora. Né? Foi uma luta, mas
Deu tudo certo, graças a Deus. Ela conseguiu se formar e tudo. E estamos aí. E aonde ela for, se precisar, eu tô junto. Olha, foi de suma importância, porque, como eu disse, a realidade da Baixada, ele se mantém num patamar muito aquém da Zona Sul. As oportunidades estão lá. Então, quando a Universidade do Campus veio para cá, foi uma porta, não, foi um portão que se abriu para que o povo da Baixada, o cidadão mais pobre da sociedade, tivesse acesso com a criação dos programas de governo, né, e a faculdade vinha para perto, porque a faculdade mãe, que ela, qual é o nome do lugar? Seropédica. Para nós aqui é inviável, é contramão. Ela teria que morar no campus, né? E ia ficar longe da gente. Então a faculdade, quando veio para cá, realmente deixou essa oportunidade maior para os moradores da região. É de suma importância. Eu acredito que se o governo brasileiro investir na educação, como foi investido aqui no Nova Iguaçu, trazendo uma faculdade para próximo da região mais pobre, eu creio que o povo brasileiro terá novas chances, muito mais oportunidades que nós tivemos no passado. Caso foi de extrema importância, porque na hora de escolher eu tinha a opção de ir para a UF, que é aqui no Rio, né? A gente considera uma das melhores faculdades de história, tinha o FRJ e outras, mas a UF era tipo um sonho, né? Mas na hora de decidir, a UF é em Niterói, é bem distante daqui. E o custo de vida em Niterói também é bem mais alto do que aqui, então mesmo que eu resolvesse me mudar para lá, seria inviável. Então, quando eu tive que escolher qual faculdade, eu escolhi essa justamente pela localização. Tive uma grata surpresa do corpo docente ser muito bom, do curso ser muito bom aqui, que eu não trocaria. Mas a minha primeira escolha foi pela proximidade, porque eu já tinha parado uma vez de fazer faculdade, tive que criar forças para voltar a fazer faculdade, tive que largar meu emprego, porque eu não daria conta de continuar com os dois. E a localização foi o fator determinante para me escolher. E realmente é o que tem me ajudado a permanecer. Pensei em desistir várias vezes, né, como meu pai disse, porque é muito pesado, é muita coisa. Mas com o ânimo deles tudo mais e também a oportunidade que foi me oferecida de estudar tão perto de casa. Eu vejo de pessoas vindo de muito longe. Vejo vindo pessoas de Magé para cá, que é 2 horas e poucas, sem trânsito. Sabe? E eu moro bem próximo e desistir, eu me achava até assim, né, errada nisso, e isso me motivou a continuar. E assim, eu acho e tenho certeza que essa faculdade aqui foi muito importante para a Baixada Fluminense. Apesar de vir gente sem ser da Baixada estudar aqui, principalmente para os estudantes da Baixada, porque para quem mora aqui é muito difícil o deslocamento de estar daqui para o centro do Rio para estudar, e principalmente se for à noite. É muito complicado. E aí, graças a Deus, ela está aqui, já terminou o que ela estava fazendo, continua trabalhando, mas eu confio em Deus que ela vai fazer o projeto dela de doutorado. Se passar para aqui, bem, se não passar para uma outra, não sei. Ela que vai escolher aí o que é que ela vai fazer, mas eu sou muito grata por tudo. Sim. Olha, lógico. De um projeto que o Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu está desenvolvendo com a Universidade de Duke dos Estados Unidos, e está sendo excepcional. Muitas missões de nossos alunos da Baixada estão indo para Duke, e muitos de lá para cá também, causando um impacto extraordinário em todo aquele contexto acadêmico do nosso campus de Nova Iguaçu. O professor Roberto já me chamou a atenção, então eu vou terminar dizendo que é um prazer, é uma honra presidir terminar a minha intervenção aqui, saudando a todos, anunciando que é um desafio imenso que nós estamos enfrentando, todos nós, no quadrante que a gente está vivendo, e é fundamental nosso engajamento institucional
para que a conjuntura, ao longo desse próximo ano, mude e tenhamos novos projetos como esse, que permitiu a inclusão de tantos milhões de jovens no universo do conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Neste momento, e para encerramento da cerimônia, teremos uma apresentação da Orquestra Jovem de Itaguaí. Passo a palavra para o senhor Adriano, regente da orquestra. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, né? E estamos muito felizes de estarmos aqui. Bom, o projeto Orquestra Jovem de Itaguaí é um projeto que eu escrevi há 2 anos atrás e encaminhei para ser aprovado pela Lei Rouanet. E foi aprovado, mas a gente não conseguiu patrocínio e eu comecei de forma voluntária lá na minha cidade, em Itaguaí. Tem tanta coisa que eu poderia falar desse projeto, mas eu acho que a essência dele é o que eu comecei a ver. Eu sou de uma comunidade lá na minha cidade chamada Cação, que é muito violenta, tem batata na porta da minha casa. E a gente sabe que a música, e aí os violinos, né, já começa a passar aquela imagem de músico profissional, de concerto, né? E aí é justamente isso que nós não somos. Nós não somos músicos, a verdade é essa. Há 1 mês e meio atrás, eu fui no Ministério Público de Itaguaí e pedi uma ajuda lá. E a gente fez uma apresentação, e eu vou repetir o que eu falei para eles. Quando a gente vê uma criança com uma pistola ou com um fuzil correndo, pulando um muro, pulando uma vala, correndo atrás, ou com um radinho negociando, sabe? Fazendo parte de todo esse sistema aí que, infelizmente, nos assola, que é a corrupção. Por mais que a gente não goste de admitir, por mais que a gente não ache, essa criança e adolescente, ele está desenvolvendo as habilidades dele. Ele está desenvolvendo a habilidade motora, porque ele está correndo, está pulando uma vala. Ele está desenvolvendo a habilidade de negociar, de grupo. Ele está crescendo ali. A questão é que não colocaram outra coisa na mão dele para ele se desenvolver. É só isso. Então, o projeto Orquestra Jovem, hoje, ele tem cerca de 200 alunos em 5 polos. Tem uma ilha que eu vou, na Ilha da Aula. Tem 2 escolas municipais em Itaguaí que eu pedi autorização da prefeitura para poder fazer, porque meu projeto não tem apoio da prefeitura, não sou funcionário da prefeitura e nada. Eu corro atrás e vou lá e peço. O Rotary Club doou 60 violinos, e aí eu fui para uma escola pública, deixei 30 violinos em uma, 30 violinos em outra e vou lá dar aula. Porque é justamente essa a minha preocupação. Quando o traficante está na rua, ele vê aquele monte de criança brincando na rua, é o mercado dele. Ele já está escolhendo quem é que ele vai deixar o radinho, quem é que ele vai deixar a pistola. Então, a ideia é colocar violino, colocar um instrumento na mão das crianças, dos adolescentes, para eles poderem se desenvolverem. Então, é um projeto que eu não escolho os talentos, até porque eu não acredito nisso, que tem que ter talento para fazer alguma coisa, sabe? Eu quero justamente os piores, aqueles que ninguém acredita, aquele que todo mundo acha que não vai chegar a lugar nenhum. É essa turma que eu vou dar aula de violino, que é um instrumento que não é muito comum, que não está dentro da realidade, do dia a dia, que a gente não vê toda hora na TV, que a gente não tem o acesso, não vê ninguém sentado na calçada tocando violino, como vê na rua jogando uma bola. Mas é o canal que eu encontrei para ser um ponto dessa balança. Essa balança está muito pesada só para um lado, sabe? E o violino, a ideia é equilibrar. E aí, com os promotores, eu fiz essa fala e a gente conseguiu uma parceria muito legal, que foi de penas alternativas. Então, a gente já está agora com 1 mês com essa parceria com o Ministério Público, onde eles estão fazendo troca, né? A questão das penas, a pessoa tem que doar o violino, o violoncelo para o projeto, enfim. Dentro de 1 mês, a gente já ganhou 15 violinos agora, né? Que as pessoas chegam lá, e é muito legal, porque aí
né? A pessoa liga, olha, eu tenho que doar um violino, eu agradeço, poxa, muito obrigado pela sua iniciativa, não sei o quê, eu sei que ela está fazendo aquilo por força da lei, mas vem cá conhecer o projeto, não sei o quê. Na primeira ligação a pessoa está brava comigo, assim, meia ressabiada, né? Depois ela começa a entender o processo, aí a gente já conversa melhor na segunda, e depois ela vai lá visitar, e foi isso que aconteceu. E essa é a ideia do projeto. Esse semestre agora a gente vai visitar as escolas do município. Ano passado, em uma semana, a gente visitou cerca de 10 mil crianças, fomos em 10 escolas, tocamos para um monte de criança, e esse ano a gente vai fazer de novo. Só que eu não vou mais só tocar. E o nome do projeto é El Timpá. A Orquestra Jovem vai estar fazendo o projeto El Timpá, o ouvir. A gente chega na escola e faz uma brincadeira rítmica, e aí foi legal que eu ganhei um presente de fazer uma oficina em São Paulo, e lá em São Paulo eu aprendi muito, né, com alguns professores, e trouxe essa ideia. Então, hoje a Orquestra Jovem está indo para as escolas, vai para a rua, toca na praça. Essa é a nossa ideia. E aqui, em Seropédica, na Universidade Rural, foi a realização de um sonho. Por que fazer um polo da orquestra dentro da Universidade Rural? Porque quando uma criança do município vem para dentro da universidade estudar violino, ela começa a ver que existe alguma coisa depois para ela conhecer, para ela ver. Então, a parceria da universidade é fundamental para a gente ter moeda de troca lá na frente. Ele, de repente, não vai ser violinista, mas ele já vai conhecer toda uma estrutura aqui que ele pode seguir, que ele vai ter uma formação. Então, trazer a comunidade para dentro da universidade é fundamental para a vida do projeto. Então, nos perdoe, por causa que a nossa apresentação não é profissional, né? Mas a ideia do projeto é que todos possam tocar. Muito obrigado.
Agradecemos a excelente apresentação das crianças da Orquestra Jovem de Itaguaí, que muito enriqueceu nosso evento. Teremos um intervalo de 10 minutos e todos estão convidados para o coffee break no hall do auditório. Ao retornar, teremos a apresentação da primeira palestra do Fórum, Conjuntura Econômica e os Impactos nas Universidades Públicas, com o professor Carlos Pincusfeld Monteiro Bastos, do Instituto de Economia da UFRJ.